Boa tarde, pessoalzinho do sétimo ano, tranquilo? Tudo bem? Vamos então iniciar o nosso assunto de resolução de equações algébricas, no caso, né? São expressões algébricas que são equações. Aliás, equações que são expressões algébricas, né? E é um primeiro exemplo. E entraremos nesse exemplo já com a resolução, né? Vamos ler o problema e vamos interpretá-lo e dar uma solução matemática de como que a gente pode resolver isso matematicamente. Então, um terreno retangular de perímetro igual a 80 metros necessita ser cercado nos fundos e na sua frente com uma cerca. As laterais do terreno já estão muradas e totalizam 50 metros. Pergunta-se: quantos metros são necessários para cercar a frente e os fundos deste terreno? E a segunda pergunta é: qual é a medida da frente deste terreno? Então tá. Vamos então montar o nosso probleminha, né? Vamos imaginar essa situação. Um terreno retangular. Então, ele tem o formato de um retângulo, né? Aqui, ó. Aí. Aqui. Um terreno. Então, retangular. Muito bem. E o perímetro qual é? O perímetro do terreno é igual a 80 metros. Correto? Ele informa que as partes muradas, que são as laterais, né, totalizam 50 metros. Vamos desenhar aqui, fazer um esboço do terreno para que a gente possa colocar mais informações. Em todo problema de matemática é sempre bom quando necessita de fazer alguma representação, por meio de um desenho, de um esboço, porque exige o problema exige por conta da geometria, né? Por conta de um problema ser geométrico também. Então ele exige que você faça um esboço, né? Para que você mais ou menos visualize, né, o problema. Eu acho que isso aqui está um pouco desproporcional, sabia? Vou fazer aqui um pouquinho mais. Opa! Olha só. Aqui. Já tá bom. E assim. Veja que esse terreno, esse retângulo aqui, né? Ele tem altura, aqui é a nossa altura. E aqui nós temos aqui a nossa base. Ok? Muito bem. A altura, eu fiz ela maior do que a base, de propósito mesmo, né? É um retângulo que tem altura maior que base. Quando a altura é igual à base e os ângulos internos aqui são de 90 graus, nós temos um quadrado. Lembram disso? Muito bem. Então, o que eu devo fazer? Devo nomear estas alturas aqui. Vamos chamar elas de B. Nomear é dar a elas uma variável, B, chamando elas de B. Então, essa altura se chamará B, é um número B. Como esta altura aqui vai deste ponto aqui até aqui, né, que é a lateral do terreno, também esta medida que vai daqui até aqui é também B, porque um retângulo ele tem uma característica interessante. Ele tem pares de lados iguais entre si. Ele é uma figura que os seus lados são iguais aos pares, né? Então,
as laterais aqui ela forma um par de lados iguais entre si. De maneira que a base que vai daqui até aqui, vamos chamar de A. Vamos chamar de A. Certo? É igual, né, àquele lado superior lá, ó, que se nós termos esta visão do terreno, e vamos colocar assim, ó, que é uma visão superior, é como se nós estivéssemos visualizando de um helicóptero, digamos, né? Então aqui nós temos uma visão superior do terreno. Visão superior, certo? Nós não estamos no mesmo nível do terreno, estamos vendo ele de cima, né? Por isso que eu estou... mas se você estivesse olhando ele por uma outra perspectiva, né, por um outro contexto, você pode dizer que a lateral seria a altura, né, e que esta base, que a frente seria a base. Este A aqui que eu estou me referindo, que é a base, é a frente do terreno. Eu estou designando como a frente do terreno. Você pode fazer isso. Você designa como assim desejar. Se isso aqui então é a frente, né? Então eu posso supor que aqui assim, ó, aqui é a rua, certo? Isso aqui é a rua. Suponhamos isso, né? Então, se esta frente do terreno aqui mede A, porque eu estou dizendo que é A, porque eu estou designando para esta frente aqui, para esta base, uma variável A. Uma medida é uma medida. Essa medida é igual a outra medida lá em cima, lá, que é essa aqui, ó, medida superior aqui, né? Esse lado superior é igual, tem o mesmo tamanho. Esse aqui é os nossos fundos. Mas também, como por definição, um retângulo ele tem lados iguais 2 a 2 ou lados iguais aos pares, né? Então, este lado aqui e a base, a frente e os fundos são iguais, formam um par de lados iguais entre si. Então, os fundos também medem A. Também posso usar para os fundos a mesma letra. Por quê? Por que eu posso usar a mesma letra? Porque o retângulo tem esses dois lados iguais entre si. Então, para representar uma mesma medida, eu digo que pode ser usado uma mesma letra para representar este número, né? Da mesma forma para as laterais aqui. Então tá. Então nós temos, né, as informações geométricas já representadas aqui no nosso esboço, né? E o que precisamos fazer? Precisamos dizer o seguinte: a parte mourada, o que é a parte mourada? A parte mourada é esta aqui, ó, vou fazer em amarelo mesmo, né? Aqui, ó. Esta parte toda aqui está mourada, a lateral do terreno. Está mourada. Ora, o total, diz ali o problema, né, é 50 metros, ou seja, a parte mourada, vamos dizer assim, este B é o lado esquerdo do terreno, né? Este B mais o lado direito do terreno totalizaram 50 metros. Né? Então, o que significa B mais B? B mais B significa 2B. Concordam? Então, 2B, a soma de B mais B é 2B. É igual a 50 metros. Isso aqui é importante. É importante nós termos isso. Certo? Vou até enquadrar aqui para nós não esquecermos essa informação. Por que eu posso dizer que B mais B é 50? Ou B mais B é melhor que isso? É 2B. Porque assim, vamos supor o seguinte: 9 somado a 9. O que é?
Aí 18. Mas se eu quiser transformar essa soma aqui em uma multiplicação, seria 2 vezes 9, não é verdade? E 2 vezes 9 é 18. Da mesma maneira que eu posso realizar essa transformação de uma soma de um mesmo número, de uma mesma parcela, em uma multiplicação, eu posso fazer isso para as letras. Não é nada complicado porque é a mesma coisa. Por quê? Porque a letra é o número. Então é como se o B fosse o 9. Né? Muito bem. Então eu posso fazer isso. B mais B, 2B. E 2B, ou seja, esses 2B juntos, né? Por isso, ó, B mais um outro B são 2Bs. Esses 2B juntos são 50 metros. Aí ele diz o seguinte, ó. Ele pergunta o seguinte. Quantos metros são necessários para cercar a frente e os fundos? Então, quantos metros? Então eu preciso de cerca tanto na frente quanto nos fundos. E esse total será igual a quanto? Vamos lá. Vamos escrever isso então. Então, a frente, A, mais os fundos, que também mede A, porque são lados iguais, isso totaliza quanto? A mais A. A gente não sabe ainda. Verdade, a gente não sabe ainda. Mas uma coisa eu sei, que A mais A, se eu transformar isso em uma expressão matemática, ela será igual a 2A. Certo? Então, A mais A é 2A. Da mesma forma que B mais B é 2B. Isso aqui é importante. Certo? Isso aqui também é importante para nós. Mas por que tudo isso aqui é importante? Porque eu tenho que envolver o perímetro, né? O perímetro, ele é, por definição, a soma dos lados de uma figura plana. E no caso, nós temos um retângulo. Então, como é que é o perímetro, a fórmula, né? Ou então a expressão algébrica que pode ser usada para representar o perímetro de um retângulo? Esta aqui, ó. Perímetro de um retângulo será igual a frente do retângulo mais os fundos do retângulo, né? Mais a lateral esquerda do retângulo, mais a lateral direita do retângulo. Esta soma toda aqui vai me dar a fórmula que calcula o perímetro de um retângulo. E aí, como acabamos de fazer, o perímetro será igual. Quanto que é A mais A? Acabamos de fazer, é 2A. Né? 2A. Mais, né? mais quem? Quem é B mais B? B mais B é 2B. E nós temos, então, uma formulazinha que calcula o perímetro, né, de um retângulo. Esta formulazinha aqui, ela calcula o perímetro de qualquer retângulo, em qualquer lugar deste universo. Então, já que nós temos a fórmula e temos informações, essas informações elas serão usadas na fórmula para que eu possa calcular o quê? Calcular o que é pedido no problema, que é saber quantos metros são necessários para cercar a frente e os fundos. E qual é a medida da frente do terreno. Então tá. Então, vamos passar então para o cálculo. Vamos mudar aqui de tela. Então, aqui. Então nós temos assim, ó, perímetro é igual a 2A, né? Mais quanto? 2B. Perfeito. Qual é o valor do perímetro mesmo? O problema deu um valor igual a 80. 80 o quê? 80 metros.
igual a quanto? Quanto que é 2A? 2A a gente não sabe. É exatamente isso. 2A é a soma da frente com os fundos. E nós não sabemos. Então, quando nós não sabemos, nós vamos deixar como o problema está... como nós vamos deixar dessa forma assim mesmo. 2A. Certo? Mais quem? Mais os 2B. Mas agora nós sabemos quanto que é 2B. Se nós voltarmos lá, ó, 2B vale quanto? 2B vale 50 metros. Então esses 50 metros aqui eu vou utilizar no lugar do 2B. Por quê? Porque eu vou utilizar? Porque ele é igual. Ó. Tem esse símbolo aqui que diz que é igual. Se é igual, eu posso colocar no lugar de outro por ser igual, não é? Então vamos lá. Mais 50. Então, por que eu repeti aqui 2A? Porque este 2A, né, ele envolve tanto a frente do terreno quanto os fundos. Ele é a junção dos dois. Se eu deixar dessa forma, eu estou calculando tanto a frente quanto os fundos. Correto? Então vamos lá. Então. Como é que eu faço isso? Então, pare e pense o seguinte. Ó, a frente e os fundos como se fosse uma única coisa. Qual é o valor que somado a 50 dá 80 metros? Qual é este valor? Este valor é a diferença que há entre 80 e 50. Muito bem, pode ser. Você pode resolver dessa forma. 80 menos 50, porque é como eu acabei de falar, é a diferença entre o 80 e 50, que é igual a medida da frente junto com a medida dos fundos. E 80 menos 50, isso resulta em 30. Ou seja, tanto a medida... Não, tanto não. A medida da frente e dos fundos juntas totalizam um valor igual a 30 metros. Ok? Depois a gente testa isso. Ora, esta é uma forma de resolver. Certo? Por quê? Já que você quer encontrar este valor aqui, ó, todo ele, 2A, isso aqui é um valor. Né? Este é um valor. Este valor somado a 50 dá 80. Então, qual é o número que somado a 50 dá 80? É a mesma coisa que você resolver 80 menos 50. Ok? Então, este valor é 30, né? 30. 30 metros. Perfeito. E daí? E daí que, se nós retornarmos lá no nosso desenho, né? Nós vamos ter assim, ó, que a frente, esta frente, mais os fundos, juntas, dão 30 metros. Ó. Dão 30 metros. Ou seja, se a frente é igual aos fundos e totalizam 30 metros, cada uma dessas medidas vale quanto? Vale 15. É o que pede a segunda parte do problema. Né? Então, vamos lá, vamos escrever aqui. Qual é a medida da frente do terreno? Ora, porque se eu sei a medida da frente do terreno, automaticamente eu sei a medida dos fundos, porque a frente e os fundos são iguais. Então basta saber um, e que o outro é determinado automaticamente. Então eu tenho o seguinte, ó, 2A. 2A é a frente mais os fundos. Isso aqui é 2 vezes a medida de um deles, igual a 30. Ora, agora isso aqui, se você resolver essa segunda parte do problema, isso aqui é uma outra equação que sai daqui, ó, que está saindo daqui, que tem origem aqui. Né?
Então, como é que eu resolvo isso? Eu posso agora resolver pensando da seguinte forma. Aqui, lembram qual era o número que somado a 50 dava 80? Por quê? Por que eu penso dessa forma? Porque aqui é uma adição. Então, qual é o número que é somado a 50? Mas veja bem aqui, ó, agora eu tenho que saber quem é a medida do valor de A. Quem é o valor de A? Este valor de A está sendo multiplicado por 2. Então, pare e pense. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 30? Qual é o número? Quem é que multiplicado por 2 dá 30? É o mesmo que fazer 30 dividido por 2. E 30 dividido por 2 é quanto? É 15. Então, a medida da frente vale 15 metros. Se a medida da frente vale 15, a medida dos fundos também vale 15, como a gente acabou de fazer, né? No desenho aqui, né? Então, 15. Ora, eu posso também, da mesma forma, resolver o valor para os muros do terreno. Aqui, ó. Eu poderia acrescentar uma terceira pergunta, né? Qual é a medida de cada muro? Então, 2B é igual a 50, ou seja, os dois muros juntos equivalem a 50 metros. Ora, se os dois muros juntos valem 50 metros, cada muro vale quanto? Pensemos o seguinte, vamos determinar este B raciocinando como qual é o número B, qual a medida do muro, que vezes 2 dá 50. É equivalente a você pensar desta forma. A medida deste muro vale 50 dividido por 2. Equivalente. Resolver, como acabei de falar aqui, ou desta forma, vai gerar o mesmo resultado. Ou seja, cada muro vale 25 metros. Então, esse aqui vale 25 metros. Aqui também vale 25 metros. Aqui vale 15 metros e aqui vale 15 metros. Então, como é que você calcula o perímetro, né? Agora tu já sabe. Quer tirar a prova que o perímetro está certo? Então vamos lá, vamos tirar a prova. Então, o perímetro é a frente, mais A, que é os fundos, mais B, que é o lado esquerdo do terreno, mais B, que é o lado direito. A gente já sabe cada um deles. A frente vale quanto? A frente vale 15. Mais os fundos também vale 15. Mais quanto que vale a medida das laterais do terreno? Os muros, né? 25 lado esquerdo, mais 25 lado direito. Isso dá quanto? Vamos somar, vamos calcular, né? Perímetro é quanto? 15 mais 15, 30. Mais 25 mais 25, 50. Perímetro deu quanto? Deu 80? Não fechou? Não fechou com a informação que o problema havia apresentado? Sim, fechou. É isso. Isso é uma forma de resolver equações. Isto que nós tínhamos um problema, transformamos ele em uma representação matemática para ele, uma expressão algébrica, que teve por objetivo encontrar, né, uma das variáveis do problema, que quando nós desejamos encontrar uma das variáveis, então nós estamos desejando encontrar uma incógnita na realidade. E aí, determinando a incógnita, né, o problema fica solucionado. Essa é uma forma de resolver problemas e equações. Existem outras, aqui existem técnicas, né? Isso aqui é uma maneira mais intuitiva. Mas então tá. Podemos parar por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.